Ministros do Supremo decidem que Senado terá a palavra final no processo de impeachment. Votações na comissão especial deverão ser abertas. Decisões do STF fazem presidente Dilma ganhar fôlego. Supremo adia decisão sobre futuro de Eduardo Cunha para depois do Carnaval. Bloqueio do WhatsApp é suspenso, mas prejudica usuários. FBI investiga a conta secreta de Ricardo Teixeira na Suíça. Arara, apreendida por fiscais ambientais, é devolvida aos donos em Goiânia. Na série especial, um fã brasileiro prova que Elvis não morreu. E com cover, o ídolo também não morre nunca. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a Câmara dos Deputados terá que eleger novamente a comissão especial do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por maioria, o Supremo também decidiu que o voto terá que ser aberto e que o Senado terá o poder de arquivar uma eventual abertura do processo contra a presidente. A repórter Cristina Lemos conta como foi a sessão de hoje no Supremo. A segunda sessão do Supremo Tribunal Federal para definir as regras do impeachment foi marcada por intensos debates. O primeiro-ministro a votar, Luiz Roberto Barroso, discordou do relator Luiz Fachin em vários pontos. O mais importante deles, para Barroso, o Senado não é obrigado a abrir processo para afastar o presidente da República, se a Câmara assim decidir. A Câmara dá uma autorização ao Senado e não uma determinação. Eu entendo, em todas as vênias, e diferentemente do ministro Luiz Edson Fachin, que a Câmara apenas, ministro Marco Aurélio, autoriza a instauração do processo e que cabe ao Senado processar e julgar. Também ao contrário do relator, Barroso diz que não poderia ter sido secreta a votação que elegeu a comissão especial do impeachment, numa vitória da oposição. O ministro acusou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de mudar as regras. E considero, portanto, que o voto secreto foi instituído por uma deliberação unipessoal e discricionária do presidente da Câmara no meio do jogo. E, portanto, sem autorização constitucional, sem autorização legal, sem autorização regimental, por vontade unipessoal própria, ele disse aqui vai ser secreto porque eu quero. Já o ministro Toffoli acha que o Supremo interfere na atividade do Congresso ao dizer que não pode haver candidatura avulsa para a comissão do impeachment. Nós estamos tolhendo a representação popular, nós estamos tolhendo a soberania popular, ministro Gilmar, mas não poder. Estará interferindo em matéria interna cópros de outro poder. Gilmar Mendes ficou em minoria no apoio ao relator Fachin e mostrou indignação. Ninguém vai ser salvo de impeachment por cautelar ou por interferência do judiciário. Se não tiver base parlamentar, não sobrevive. Como resultado do julgamento aqui do Supremo, a Câmara deve ter de anular a sessão da terça-feira da semana passada e refazer a eleição da comissão do impeachment. Também ficou decidido que todas as votações relativas ao processo de afastamento do presidente da República têm de ser por voto aberto. E por 8 votos a 3, o STF decidiu que o Senado é quem processa e julga o presidente da República. O governo comemorou. O Planalto imagina ter apoio político no Senado para conquistar maioria contra a instalação do processo de impeachment, que levaria ao afastamento imediato de Dilma. É um respeito aos eleitores da presidente Dilma, na medida em que se reconhece que as decisões de impeachment não são decisões isoladas, unilaterais, são decisões compartilhadas pelos poderes. E voltamos agora a Brasília, ao vivo, com Cristina Lemos. Boa noite, Cristina. Como é que as decisões do Supremo repercutiram no Congresso e no governo? Boa noite, Celso, Janine. Primeiramente, um esclarecimento adicional. Agora há pouco, ao final da sessão do Supremo, ficou claro que para afastar o presidente da República é necessário o voto de 2/3 do Senado e não maioria simples. Agora há pouco, o ministro Roberto Barroso, que foi o líder da divergência, depois acompanhado pela maioria dos ministros, deixou claro que a comissão especial do impeachment terá de ser reeleita e pelo voto aberto. Aí, então, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, reagiu. Ele não
não contestou as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas deixou claro que vai aguardar a publicação da ata da sessão de hoje para verificar se cabe um recurso chamado de embargo para pedir esclarecimentos ao tribunal. E levantou vários pontos de dúvida. Veja agora um dos pontos levantados pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A lógica do Supremo Tribunal Federal, como de um tribunal constitucional, é a lógica do certo, do justo e do legítimo. Nós estabelecemos essas regras e agora é a política que vai decidir. O Supremo não está nem de um lado nem de um outro. A pergunta que fica no ar é o seguinte, mesmo sem discutir se é correta ou não foi correta essa decisão, se o plenário rejeitar a chapa única, como é que vai ficar? Vai ter comissão? Esse é um ponto que nós vamos precisar esclarecer. Porque o plenário pode não aceitar a chapa indicada pelos líderes, são 513 que vão votar. Se os 513, a sua maioria, não quiserem votar contra essa chapa, como vai ser? Eduardo Cunha também já deixou marcada uma reunião de líderes para a semana que vem para voltar ao assunto e decidir como reagir à última decisão, a esse julgamento do Supremo. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigada, Cristina. Na Câmara, a defesa do presidente da Casa, Eduardo Cunha, no processo de cassação contra ele, vai ficar para depois do Carnaval. Depois de 2 tentativas, hoje às 8h30 da manhã, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, finalmente foi notificado da abertura do processo contra ele no Conselho de Ética. Agora, Cunha tem 10 dias úteis para se defender, mas que podem se transformar em 2 meses. É que estes 10 dias começam a ser contados a partir de amanhã. Se tiver recesso, o último dia de trabalho no Congresso é na terça-feira e, consequentemente, o processo fica congelado. O prazo só volta a ser contado dia 2 de fevereiro, quando o Congresso volta a funcionar. Mas aí tem o feriado do Carnaval. Conclusão: Eduardo Cunha só deve ter que se defender lá pelo dia 15 de fevereiro. E no recesso não conta porque os prazos são em dias úteis. Então suspende e volta a contar quando os trabalhos da Câmara voltarem. A situação de Eduardo Cunha só deve ser definida mesmo depois do Carnaval. Diante da pauta do impeachment da presidente Dilma, o Supremo Tribunal Federal já avisou que só vai analisar o pedido da Procuradoria-Geral da República em fevereiro. O procurador-geral, Rodrigo Janot, quer que Eduardo Cunha seja afastado da presidência da Casa e do mandato de deputado. Não há necessidade, não é sangria por enquanto desatada, principalmente quando se avizinha o recesso parlamentar e o retorno apenas em fevereiro. Vamos esperar um pouco mais, cada agonia em seu dia, né? Segundo a PGR, Eduardo Cunha está utilizando o cargo para atrapalhar as investigações. Ontem à noite, surgiu uma nova denúncia contra Cunha. A revista Época, baseada em documentos da Procuradoria-Geral da República, divulgou que ele cobrou 52 milhões de reais para liberar recursos do Fundo de Investimentos do FGTS, o FIGTS, para empresas. O dinheiro teria sido pago em prestações em Israel e na Suíça, e o próprio presidente da Câmara teria passado os dados da conta. As informações são da delação premiada de Ricardo Pernambuco e Ricardo Pernambuco Júnior, da construtora Carioca Engenharia. O WhatsApp, aplicativo de mensagens que 9 entre 10 brasileiros têm no celular, já está liberado. Mas durante 12 horas, milhões de usuários ficaram sem as conversas em grupo, sem as fotos, sem os vídeos. Muitos foram prejudicados, inclusive no trabalho. Se o barulhinho desse aplicativo sempre atormentou meio mundo, o silêncio dele também custou caro para muita gente. Foram apenas uma madrugada e uma manhã sem o WhatsApp, mas para Marcela, que faz negócios com o outro lado do mundo, pareceu muito mais tempo. Essas 12 horas, na verdade, para mim se transformaram em 2 dias. Os clientes dela não queriam saber de desculpas. Sem comunicação é prejuízo na certa. E foi assim no Brasil inteiro. Mais de 90 milhões de internautas silenciados. Tentando mandar mensagem aqui para minha mãe, mas não dá. Tem grupo da empresa, grupo de clientes, grupo de fornecedores e grupo de família. Então foi um choque, foi complicado. Foi bem chocante, assim, cortar um aplicativo tão essencial hoje em dia
é maldade. Quem também reclamou logo cedo foi o dono do WhatsApp e do Facebook, Mark Zuckerberg, que chamou os internautas brasileiros a protestar. Os defensores do consumidor condenaram a paralisação do serviço. Que esse bloqueio ele atingiu milhões de brasileiros, é uma medida que é desproporcional e, portanto, fere os interesses dos próprios consumidores. O bloqueio foi uma forma encontrada pela Justiça de punir o WhatsApp por não ter revelado o conteúdo das conversas entre duas pessoas investigadas numa ação criminal. Pois, para especialistas em direito digital, ouvidos pelo Jornal da Record, olha aqui, ó, seria a mesma coisa que mandar esvaziar uma avenida como essa, enorme. Tudo por causa de um único motorista infrator. O WhatsApp eventualmente poderia ser impedido de aceitar novas contas, novas criações de contas para que as pessoas utilizassem, mas jamais a suspensão da comunicação daquelas já que fossem ativas. A decisão do Tribunal de Justiça Paulista, que desbloqueou o WhatsApp, ainda precisará ser votada por uma turma de desembargadores. Até lá, Marcela vai ficar com medo de perder contato de novo com o resto do mundo. Tomara que ele não pare de fazer barulho agora. Tomara, ou então que a gente tenha um tempo para poder se programar e tentar fazer com que os meus clientes se adequem a outro tipo de ferramenta de trabalho. O proprietário da Rede Record e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Bispo Edir Macedo, foi recebido hoje em Jerusalém pelo primeiro-ministro de Israel. A reportagem é do correspondente no Oriente Médio, Herbert Moraes. O encontro entre o bispo Edir Macedo e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi hoje de manhã. A conversa foi reservada e a imprensa não pôde acompanhar. Os dois trataram de diversos assuntos, entre eles a relação da Igreja Universal com o povo judeu e o Estado de Israel. O primeiro-ministro destacou a importância do trabalho realizado pela Universal no Brasil e no mundo. Salientou que é fundamental aprimorar as relações entre o Brasil e Israel, e ainda cumprimentou Edir Macedo pela construção do Templo de Salomão, em São Paulo. Netanyahu, que é arquiteto de formação, disse que a obra é única e o projeto magnífico. O primeiro-ministro afirmou que em breve para conhecer de perto o templo. O Templo de Salomão foi inaugurado em julho de 2014, na presença de diversas autoridades do Brasil e de Israel. O hino do Estado de Israel foi executado em um ato solene, num dos momentos mais importantes da cerimônia. Um ano e meio depois, o templo tornou-se um dos principais pontos turísticos do Brasil, atraindo por ano mais de 2 milhões de pessoas. O encontro aconteceu no escritório oficial do primeiro-ministro de Israel em Jerusalém. É aqui que Benjamin Netanyahu recebe líderes mundiais e autoridades que visitam o país. Para Shaul Havid, que é vice-presidente do Fundo de Ajuda a Israel e que participou da reunião, mesmo antes do Templo de Salomão, a Igreja Universal já era conhecida pelos laços com o povo judeu. O primeiro-ministro destacou a importância e toda a labor que hace la Iglesia Universal y sobre todo el obispo Macedo en Brasil en particular y para todo el pueblo judío en general. También el destacar y que el primer ministro agradeció toda la labor que el obispo Macedo hace por el esclarecimiento y por la causa del pueblo judío. Ele garantiu que as relações entre a Igreja e Israel serão intensificadas. Y yo soy muy optimista que lejano próximo, en el próximo tiempo podamos llevar a cabo proyectos hechos entre nosotros. Uma operação da Polícia Federal revelou hoje como funcionava a fraude em fundos de pensão dos Correios. O esquema desviou pelo menos 180 milhões de reais. Os 2 fundos de pensão fraudados são mantidos com dinheiro dos funcionários dos Correios. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de 7 suspeitos nas cidades de Belém, João Pessoa, Brasília e São Paulo. Fabrício Neves, um dos ex-gestores dos fundos, é o principal investigado. Estando ele atualmente
com um paradeiro não conhecido. Em razão disso, o mandado de prisão preventiva foi incluído no sistema da Interpol com difusão vermelha. Então, a partir do momento em que ele se movimentar dentro dos países, essa pessoa será presa. A administradora brasileira do fundo comprava ações de uma corretora americana e revendia por valores superfaturados para empresas em paraísos fiscais ligadas aos investigados. Em poucos dias, as mesmas ações eram vendidas para o Postales por um valor cerca de 60% maior. O prejuízo estimado ao fundo de pensão é de 180 milhões de reais. A Polícia Federal já solicitou o sequestro de imóveis dos investigados e pretende, com o bloqueio dos bens, ressarcir os pensionistas prejudicados. Justamente é esse o foco também da investigação, tentar rastrear o caminho do dinheiro desviado. A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou as 3 primeiras mortes de bebês com microcefalia no estado. Os recém-nascidos eram prematuros. A relação com o Zika vírus está sendo investigada. Ivanise, há 1 mês, espera pelo diagnóstico da filha. O bebê nasceu com 32 centímetros de circunferência de crânio e está dentro do que a Organização Mundial de Saúde determina como um caso de microcefalia. Ela é uma das quase 900 mães que ainda aguardam a confirmação. Ele diz que há suspeita só, não é que ela esteja com o caso, né? Pernambuco é o estado com maior número de casos informados. São 874, com 85 confirmações. A gente tem uma dificuldade, o Brasil todo, de exames específicos para o Zika. A sorologia, que é um exame que a gente pode fazer durante várias semanas, meses depois da positivo, o Brasil ainda não está utilizando na rotina isso. A Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou as primeiras mortes de recém-nascidos com microcefalia no estado. São 3 bebês que nasceram prematuros, 2 na semana passada e 1 ontem. Os médicos analisam agora se há relação dos óbitos com o Zika vírus. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal realizou uma nova operação contra desvios de recursos da Petrobras para o pagamento de propinas. Segundo a polícia, a propina chegava a 5% do valor de cada contrato. Um dos alvos da operação foi a Petroserve, que funciona neste prédio no centro do Rio. Foram feitas buscas na empresa suspeita de intermediar contratos entre a Petrobras e a holandesa SBM. A offshore, pelas investigações do Ministério Público Federal, desviava dinheiro desses contratos para pagamento de propinas. 2 dos beneficiados do esquema já estão presos em Curitiba, na Operação Lava Jato. Os ex-diretores da Petrobras, Jorge Zelada e Renato Duque. Hoje, os agentes federais prenderam em Angra dos Reis Paulo Roberto Carneiro, que atuava como membro das comissões de licitação da estatal. Os procuradores da República identificaram transações ilegais entre os anos de 1997 e 2012. Segundo a Polícia Federal, a propina chegava até 5% do valor de cada contrato e metade dessa quantia era depositada em instituições financeiras na Europa. Foram identificados mais de 42 milhões de dólares em pagamentos indevidos efetivamente realizados. Funcionários do Hospital Estadual Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, fizeram um protesto contra o governo por causa do atraso nos salários. Os profissionais não recebem pagamento desde novembro. O governo de São Paulo elaborou um protocolo pedindo que a Anvisa e pesquisadores da USP liberem a fórmula da pílula do câncer. A Secretaria Estadual de Saúde quer produzir em laboratório próprio a fosfoetanolamina, que será testada inicialmente em 210 pacientes. A polícia fez uma operação no Paraná contra uma facção criminosa que age em todo o país. Mais de 700 mandados foram cumpridos, a maioria contra pessoas que continuaram cometendo crimes mesmo dentro da cadeia. Cerca de 90 pessoas foram presas. O ministro do STF, Teori Zavascki, manda soltar o banqueiro André Esteves, ex-presidente do Conselho do Banco BTG Pactual. Vamos ao Rio de Janeiro com a repórter Diana Rocha. Boa noite, Diana. Ele já saiu do presídio?
Boa noite. O banqueiro André Esteves cumpriu a prisão preventiva no complexo de Bangu, zona oeste do Rio. Ele aguarda o mandado de soltura. Esteves foi preso no dia 25 de novembro sob suspeita de financiar um plano para impedir a delação premiada de Nestor Severó, ex-diretor da Petrobras, preso na Operação Lava Jato. Segundo o advogado, André Esteves pode sair de casa para trabalhar, mas está impedido de manter contato com os demais investigados e de deixar o país. Do Rio de Janeiro, Diana Rocha. Obrigada, Diana. O deputado Leonardo Picciani, que foi destituído da liderança do PMDB na Câmara, voltou ao posto de líder do partido. Ele conseguiu as assinaturas necessárias, mas o PMDB está dividido e o presidente do Senado, Renan Calheiros, mais uma vez criticou o presidente do partido, Michel Temer. A disputa pela liderança do PMDB na Câmara esquentou de vez. Parlamentares acusam Eduardo Cunha de impedir que suplentes contrários a ele assumam seus mandatos. A mesa não quer aceitar a expressão democrática da maioria esmagadora dos parlamentares do PMDB. Isso não existe. O clima piorou há uma semana, com o argumento de que o então líder Leonardo Picciani havia nomeado apenas simpatizantes do governo para a comissão que vai analisar o impeachment. Aliados de Eduardo Cunha convenceram a maioria a apoiar Leonardo Quintão. A manobra teria sido incentivada pelo vice-presidente Michel Temer, presidente do PMDB. Houve um golpe orquestrado pelo Michel Temer, juntamente com Eduardo Cunha, todo mundo sabe disso, para tirar o Picciani da liderança. Hoje, Picciani reassumiu o posto ao apresentar uma lista com o apoio de 36 colegas. 7 deputados que apoiaram Leonardo Quintão dias antes voltaram atrás. O retorno de Picciani à liderança do PMDB foi fruto de uma grande articulação que envolveu o diretório do partido no Rio de Janeiro e o governo federal, interessado em garantir apoio contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. 4 dos 6 ministros PMDBistas entraram em cena para convencer os deputados a apoiarem Picciani. Os deputados do Rio de Janeiro que reassumiram, eles reassumiram porque tem o diretório do partido no Rio de Janeiro tem uma posição definida sobre o impeachment e sobre outros temas. Então eles definiram, retornaram para defender a posição do diretório que eles integram. Aliados de Eduardo Cunha reagiram. O Picciani, a partir de hoje, é um líder provisório, é um líder que vai ser contestado, podemos dizer até que é um líder paraguaio. O clima também continua pesado entre o presidente do Senado e o vice-presidente da República. Renan Calheiros, desta vez, respondeu à declaração de ontem de Michel Temer de que o PMDB não pertence a coronéis, se referindo à troca de liderança do partido na Câmara. A volta do Picciani demonstra, sobretudo, aquilo que o presidente Michel disse ontem, que o PMDB não tem dono e não tem coronel. A tentativa de setores de ser coronéis do PMDB fracassou. A assessoria de Michel Temer informou que ele não vai comentar as declarações de Renan Calheiros. A presidente Dilma Rousseff passou a tarde de hoje no Rio. De manhã, ainda em Brasília, recebeu o apoio de movimentos sociais. A presidente recebeu movimentos sociais contrários ao processo de impeachment que ontem promoveram manifestações pelo país. À tarde, já no Rio, assinou o contrato para a segunda etapa das obras de dragagem do Porto. Dilma evitou os temas polêmicos e diz que no ano que vem o governo vai retomar o regime de concessões de portos, ferrovias e rodovias. O FBI descobriu uma conta secreta do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, na Suíça. Outros cartolas da FIFA também foram alvos da investigação. 50 contas em 10 bancos suíços, agora congeladas. Os correntistas são cartolas da FIFA investigados por corrupção. O ex-presidente da Conmebol, Nicolas Leoz, seria o dono de 12 delas. As autoridades suíças agiram a pedido da justiça americana. Os investigadores acreditam que os cartolas movimentaram dinheiro de propina nos bancos do país. São mais de 110 transações suspeitas. O valor total congelado seria equivalente a pelo menos 195 milhões de reais. Uma conta no paraíso fiscal do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, também é investigada pelo FBI, mas a justiça não revelou se ele teve os ativos bloqueados. Teixeira está entre as 41 pessoas e entidades indiciadas pelos Estados Unidos.
Hoje, o presidente afastado da FIFA, Joseph Blatter, compareceu a uma audiência no Comitê de Ética da entidade. Ele é acusado de uso ilegal de dinheiro. A história de sucesso de quem trocou o Brasil por uma ilha no Caribe e as pessoas que ainda escrevem cartas em plena era digital. Você vai ver no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Histórias emocionantes de pessoas que ainda preferem se comunicar através de cartas. Nossos repórteres acompanham o trabalho dos voluntários que ajudam quem não sabe ler e escrever. Esta mulher deixou 2 filhos no Nordeste. Saiba por que ela não consegue telefonar para eles. E o que vai dizer na carta 2 anos depois? O brasileiro que fez fortuna no Caribe. Ele vive e trabalha num lugar paradisíaco e ganha mais de R$80 mil por mês. Você vai se surpreender ao descobrir o que ele faz. Mitos e verdades da ceia de Natal. Pernil não pode faltar, né? Precisa mesmo de tanta comida? Aprenda a calcular a quantidade para evitar o desperdício. Você não pode perder nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! Veja a seguir, Congresso aprova orçamento para o ano que vem com a volta da CPMF. E ainda hoje, na série especial, o funk mantém mais vivo do que nunca o rei do rock, Elvis Presley. Ele capricha nos figurinos e nas interpretações. O Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2016 e prevê uma arrecadação de 10 bilhões de reais com a volta da CPMF, que ainda precisa de aprovação. As votações foram rápidas. Governo e oposição já tinham acordo sobre cada detalhe. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada e logo em seguida o orçamento, que mantém a meta de superávit primário de 0,5%. Uma economia de 24 bilhões de reais só do governo federal. O orçamento garante principalmente o programa Bolsa Família, que poderia ter sua verba reduzida em 10 bilhões de reais, como queria o relator da comissão mista. E prevê também o reajuste do salário mínimo a partir do ano que vem. Passaria de R$ 788 para R$ 870. O texto do orçamento estima a receita e fixa despesas para o ano que vem. O Congresso estima arrecadar 10 bilhões de reais com a CPMF, Imposto sobre Transações Financeiras. Só que a taxa ainda não foi criada. Uma proposta enviada pelo governo aguarda para ser votada nos próximos meses. Não é fácil aprovar uma CPMF. O importante é termos uma peça que sinalize o nível de gastos e o esforço fiscal do governo de tentar fazer um superávit. O desemprego nas 6 principais regiões metropolitanas do país caiu para 7,5% em novembro. Ainda assim, é o maior índice para o mês de novembro em 7 anos. Segundo o IBGE, a renda média do trabalhador teve redução de 1,3% entre outubro e novembro. Agora uma correção a respeito de uma informação divulgada aqui na sexta-feira passada. Na reportagem, nós dissemos que João Carlos Bacelar, do PR, suplente no Conselho de Ética, é acusado pelo Ministério Público de participar de um esquema que desviou quase 40 milhões de reais na Bahia. Na verdade, a suspeita recai sobre outro político de mesmo nome de outro partido, o PTN, também da Bahia. João Carlos Bacelar, do PR, responde a 3 processos no Supremo Tribunal Federal. Um deles, o inquérito 3.701, que está nas mãos do ministro Teori Zavascki e trata de crimes de falsidade ideológica e peculato. O Jornal da Record entrou em contato com o gabinete do deputado João Carlos Bacelar, mas não recebeu nenhuma resposta. A seguir, casal recupera arara de estimação levada por fiscais do Ibama. Depois de Gabriel Medina, outro surfista brasileiro conquista o Mundial de Surf no Havaí. E também na série especial, uma homenagem ao rei do rock. O fã que dedicou a vida e se tornou cover de Elvis Presley.
Em Goiânia, uma família teve um reencontro emocionante. Eles recuperaram uma arara de estimação que tinha sido levada por fiscais do Ibama. Comidinha no prato, o puleiro de novo no lugar. Tudo pronto para Rosa voltar depois de quase 4 meses longe de casa. É como um filho, viu? Que quase 40 anos a gente cuidando dela, até banho a gente dava. A Rosa foi apreendida pela Fiscalização Ambiental do Estado em agosto deste ano. Desde então, ela está aqui no Centro de Triagem do Ibama, em Goiânia. Por ordem de um juiz, ela vai ser devolvida provisoriamente à família até que a própria Justiça decida em definitivo com quem a arara vai ficar. Rosa sai do Ibama numa gaiola em aparente bom estado de saúde. Ao chegar em casa, é recebida até com torcida organizada. Rosa passou quase 40 anos com a família de Goiânia até ser apreendida. O reencontro com o seu Gaspar, que tem Alzheimer e mais de 70 anos, foi emocionante ou dançante. Segundo a família, dançar é o jeito de manifestar a alegria da arara. E Rosa dançou de novo ao voltar para o seu velho puleiro. Está em casa. Tá dançando, Rosa? Tá dançando? Tá? Presente de Natal da gente, graças a Deus. Nossa, o presentão, melhor presente. A sexta-feira será quente com chuva à tarde em quase todo o Brasil. A máxima chega aos 33 graus em Florianópolis e aos 32 em Goiânia. No sul, alerta de temporais nos 3 estados da região por causa de uma frente fria. Em algumas cidades gaúchas, pode chover em um dia o volume de água que costuma cair durante todo o mês. Tempestades também entre São Paulo e Minas Gerais e de Rondônia ao Amazonas. No Nordeste, pancadas de chuva atingem a área entre Maranhão e Sergipe. Faz sol de Mato Grosso ao interior da Bahia. Em Porto Alegre, esquenta e há previsão de temporais no fim do dia. A máxima é de 30 graus. No Rio de Janeiro, calorão com 37. Em Salvador, faz 30 graus. Em Brasília, a umidade do ar fica baixa e a máxima é de 30 graus. E o Brasil tem mais um campeão mundial de surf. Depois de Gabriel Medina, no ano passado, hoje foi a vez de Adriano de Souza, o mineirinho, conquistar o título. Mineirinho garantiu o título ao passar para a final e contar com uma ajuda de Gabriel Medina, que eliminou o australiano Mick Fanning nas semifinais. Fanning era o único rival direto do brasileiro na luta pelo título da temporada. Já campeão, Mineirinho também venceu a etapa de Pipeline no Havaí, em uma final brasileira contra Medina. Parabéns ao Mineirinho. Agora a nossa série especial. Ele é o rei do rock reverenciado em todo o mundo. Elvis Presley tem muitos seguidores e um cover no Brasil que imita cada detalhe. A reportagem é de Cleisla Garcia. Nem precisa ser daquela geração. Ainda está nos ouvidos ou pega depressa o som de Elvis. Um ex-caminhoneiro americano que misturou tantos talentos. Cantando, Elvis Presley chegava a notas de difícil alcance para um cantor popular. Dançando, criou um estilo único. Para Elvinho, chegou o dia em que só ser fã ainda parecia pouco. Por brincadeira, por admiração. Muitas vezes o cover é estimulado por uma certa semelhança física ou atraído pela exuberância do figurino. Mas só isso? Não, isso é só no começo. Mas depois começa a aperfeiçoar o estilo, o jeito de ser, de cantar, de dançar, até o jeito de parar do ídolo. Mas todo mundo tem um cover? Não tem. Quanto mais famoso, mais cover tem. Esse aqui, por exemplo, é um dos campeões. Não deve ser fácil. Não deve mesmo. Mas pensando bem, em alguns momentos, não seria uma má ideia ter um cover. Mas na prática, como eles vivem?
quais as semelhanças reais entre covers e ídolos. Hello! Remember the king? Hello, Elvis. Yeah, Lord, baby. Sempre com a chegada triunfal, né? Triunfal. No estilo do rei, que o rock and roll não pode parar. Aqui Elvis vive. Remember the king, né? Não. Hatch it up! Hello, baby! Tenha bondade. Com licença. Bem-vindo ao nosso mundo. Olha só, o mundo de Elvis. Não tem jeito de sentar quase. Além dos quadros, olha a quantidade de almofadas. Eu não posso passar num lugar que tem alguma coisa do Elvis ligada à almofada que eu saio comprando tudo. Você compra tudo dele? Você não consegue? Essa mesma é recente. Eu vejo, eu levo embora. Assim como Elvis, Elvinho também abandonou a profissão de caminhoneiro para seguir a trilha do rock and roll, para surpresa do patrão. Silas, eu tô saindo da empresa. Aí ele acendeu o charuto. Álvaro, que é meu nome, tenha calma. Você tá um pouco estressado, você quer férias? Para com isso, vai imitar o Elvis já morreu. Eu falei, não, Elvis não morre. Em busca da semelhança, Elvinho está sempre treinando a voz. aproximar do timbre dele, eu acho que com um artista é impossível, mas que as pessoas, acho que o feedback é o público. Olha, tá lembrando o Elvis, é com a aula de canto. Investindo na performance. Ele vai perto da perna aqui, segura isso com um macacão e com um cinturão, tem que estar condicionado, senão... Tem que ter elasticidade. Tem que se preparar e é muita performance, e cantando ao vivo a música vai crescendo. Uma rotina de dedicação, estudos e pesquisas. Atrás do trejeito mais parecido, o figurino mais fiel. E aqui dentro, ele tem uma pequena fortuna. Porque cada roupa, essas roupas custam a partir de $3.000. Exato. E aqui tem um pouco de cada fase dele? Um pouco de cada fase. Aqui nós temos, vamos colocar um lado do Elvis, de 1972, que era a época que o rei usava as tradicionais capas. Ah, as capas do Elvis, olha que o trabalho disso. Um tecido italiano. Exato. Esses aqui vieram da mesma empresa americana que confeccionava as roupas do rei do rock. Os cinturões, as botas, réplicas perfeitas de óculos e joias. Nos shows, tudo isso junto dá resultado. O Elvis do ABC é esperado e aclamado como celebridade internacional. E no palco se empenha para valer cada aplauso, para representar o ídolo. Incansável, canta, dança. O que falta mesmo é espaço no salão lotado. Devoção de apaixonados, quase quanto ele. Tudo é paixão pelo Elvis, tudo é paixão por ele. Já se foi o ídolo tão adorado, mas ainda bem que o cover não morreu. E com o cover, o ídolo também não morre nunca. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens desta edição estão disponíveis no R7 Play. Fica agora com o Cine Record Especial. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite e até amanhã.